Estão enxergando aí? Estão me ouvindo, crianças? Sim, Pro. Obrigada. Muito bem. Então, esses exercícios são sobre eliminação, tá? Então, no exercício número 1, ele pede: represente as reações orgânicas a seguir, identificando seus produtos, ou seja, dando nome aos produtos. Ok? Então, na letra A, diz desidratação intramolecular do etanol. Desidratação desidratação é o quê? Eliminação de quê? Eliminação de quê? Eliminação de água. De água. Se é intramolecular, é dentro da molécula ou entre moléculas? Dentro. Dentro da molécula. Então, etanol. Então, nós temos aí 2 átomos de carbono. Vou colocar assim, desta forma, para ficar mais didático. Ok. Olha só. O que vai acontecer aqui? Esta hidroxila, juntamente com esse hidrogênio, serão eliminados. E aí a gente vai colocar aqui as condições, né? Colocamos aqui o agente desidratante, que é o ácido sulfúrico, e a temperatura 170 graus. Então, nessa eliminação, o que vai acontecer? Hidroxila e hidrogênio vão embora, nós teremos um elétron aqui, outro elétron aqui. Então, olha só, teremos aí a formação de uma dupla ligação, mais H2O. E aí o exercício pede para nós identificarmos quem é esse produto. Pro. Nome. Prefixo para 2. Et. Tipo de ligação. Ligação dupla. Em. Terminação U. Então, esse aqui é o eteno. Ok? Na Professor, letra B. Fala, querido. tem alguém na sala de espera. Obrigada, Pedro. Não. Só um minutinho, gente. Na letra B, nós temos a desidratação intramolecular do propan-2-ol. Intramolecular é dentro da própria molécula. Então, vou colocar assim, H3C, C, está na posição 2. Então, OH. E aí, aqui, vou colocar esse hidrogênio para cima só para ficar mais didático, ok? CH2. Então, quais são as condições? Precisamos do ácido sulfúrico, ok? E a temperatura é de 170 graus. Então, essa hidroxila será eliminada junto com este hidrogênio em forma de água, ok? Aqui nós teremos um elétron, aqui um elétron, então eles serão compartilhados entre os 2 carbonos. Então, nós teremos H3C, CH, dupla, CH2. Ok? Nome. Nome. Vocês estão me ouvindo? Estão com sono? Eu tô por aqui. Tá muito ruim de enxergar pra mim, mas não sei para outras pessoas. Não, mas é pra mim. Eu tô usando a internet de celular no computador, professor. Entendi. O restante da sala, está conseguindo enxergar bem? Sim, Pro. Sim? Então, gente, me responde, por favor, vocês não falam nada.
Parece que não funciona. Aí parece que, não sei, parece que vocês não estão me escutando. Me responde, por gentileza, que seja para falar não sei. Tá? Então, olha só. Ó, aqui nós temos 3 átomos de carbono. Prefixo para 3. É propeno, né? Isso, propeno, perfeito. Na letra C, desidratação intramolecular do pentan-2-ol. Ok? Pentan-2-ol. Então, vamos lá. H3C, C, tá no número 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, a hidroxila. Aí, aqui, nós temos um hidrogênio. Então, 1, 2, 3. Vou colocar assim, vou colocar um hidrogênio para baixo. 4, 5. Certo? Ok? Então, olha só, gente, aqui nós temos uma regrinha para observar, né? Que é a regrinha de Sizer. Vocês se lembram o que diz a regrinha? Não. Não. Olha só, nós temos bastante regrinhas para lembrar, né? Quando a gente fala em adição, a gente tem a regrinha de Markov-Nikov, que diz que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Aí, ainda falando em adição, a gente tem a regrinha anti-Markov-Nikov, falando do que o HBr, na presença do peróxido, é anti-Markov-Nikov, ou seja, entra no carbono menos hidrogenado. Quando a gente fala em eliminação, tem a regrinha de Sizer, que diz o quê? Que nós temos que eliminar a hidroxila junto com o hidrogênio do carbono vizinho ao da hidroxila, porém tem que ser aquele menos hidrogenado. Então, olha só, vamos observar aí. A hidroxila está no segundo carbono. Então, ó, a hidroxila está aqui. Quais são os hidrogênios vizinhos? Nós temos o hidrogênio vizinho da esquerda e o da direita. Então, o que a gente precisa agora? Vamos verificar qual é o carbono vizinho da hidroxila menos hidrogenado. É o da esquerda ou é o da direita? Da direita. É o da direita, certo? Isso quer dizer que não vai ser formado nenhum produto com o carbono vizinho da esquerda? Não, serão formados os dois. Porém, um vai ser em maior quantidade e o outro em menor quantidade. A gente chama de maior quantidade de produto majoritário e o outro de produto minoritário. Fala, Fabrício. Tinha que escrever os dois ou só o maioritário? Você escreve os dois. Tá? Beleza. Escreve os dois. E aí você indica produto majoritário e produto minoritário, tá bom? Então, no caso, produziremos em maior quantidade o quê? Aqui, certo? Então, vai ficar assim. H3C CH. Aí aqui, como foram eliminados, né? Olha, então terei um elétron aqui. Então, aqui nós temos uma dupla. CH, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui vai ser o nosso produto em maior quantidade. Qual que é o nome dele? Prefixo para 5? Pente. Onde está a dupla? No 2. 2. Eno. Perfeito. Então, esse daqui, ó, é o majoritário. Ok? Qual o outro? Então, vou colocar aqui mais. Qual é o outro? Parece que tem alguém aí, né? Isso. Qual será o outro? É só pentano. Peraí, gente. Um minutinho. Adriano, Thiago, Gabriel. Um minutinho. Professora, tá com eco. Tá com microfonia porque eu deixo o pessoal entrar.
Eu deixo o pessoal entrar pelo computador, entendeu? Eu tenho que entrar no computador para permitir a entrada, por isso da microfonia, tá? Tá. Já Nossa, eu fiquei... Será que meu Teams bugou? Não, é por conta do computador aqui mesmo. Então, gente, olha só. Qual vai ser o outro produto? O outro produto vai ser a dupla ligação entre os carbonos número 1 e número 2, certo? Ó, que aqui, ó. Aí aqui nós temos, ó, essa outra possibilidade. Porém, essa outra possibilidade vai ser em menor quantidade. Então, vai ser H2C dupla ligação, ok? CH, então 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o nome desse produto? Acho que é penteno. Como? Tem certeza? É, Dupla. pentium-eno. Então, pente, eno, certo? Mas só penteno não significa que já está no primeiro? Não entendi, ô Fabrício. Só penteno não significa que já é no primeiro? Sim, eu tinha entendido pentano, tá? Ok. Ok? Muito bem. Então, agora vamos à letra D. Na letra D, nós temos aí a desidrohalogenação do bromoetano. Ok? Se é desidrohalogenação, vai sair só halogênio? Não. São Sai água. Aí o quê? Tá hidrogênio e halogênio. Ou seja, você vai liberar aí hidrogênio e, no caso, bromo, né? Porque tá falando brometano. Então, vamos montar aqui, ó. 1, 2. Aí nós temos, vou colocar o bromo em qualquer um. Vou colocar um hidrogênio em evidência. Aqui, 2 e aqui, 2, certo? Então, esse aí seria o bromo etano. A gente viu que a gente precisa de uma base forte, ok? Para que isso ocorra, tá? E o que vai acontecer aí? Como é que fica? Fala para mim como é que fica a dissociação dessa base aí, KOH. A mais o H mesmo? Fica K mais OH menos, certo? O que vai acontecer aqui, ó? Este bromo vai reagir com o cátion da base. Então, vai ficar K mais BR, o bromo é da família 7A. Qual é a carga? BR menos. Então, um dos produtos aí é KBr, certo? KBr. Ok, perfeito. Então, o que sobrou aqui? Sobrou essa hidroxila, que vai reagir com quem? Com esse hidrogênio aqui. H mais e OH menos vai formar qual produto? Água. Ah, ok, muito bem. E agora o que realmente nos interessa. Quando o bromo e o hidrogênio forem eliminados, teremos aqui nós teremos aqui 2 elétrons para cada carbono que esses elétrons sofrerão compartilhamento. Então, nós teremos H2C dupla CH2. Qual é o nome? Identifica aí o produto. É o eteno. Precisa ser KOH? Ou pode ser, tipo, Pode outra base ser outra forte? base forte. Aqui, ô Fabrício, as literaturas, elas utilizam aqueles que são mais utilizados mesmo, tá? Então, eles vão colocar nos exercícios, eles sempre vão colocar aquilo que é utilizado na prática, tá? Mas poderia ser outra, você precisa de uma base forte, ok? Para conseguir arrancar o bromo, tá bom? Mas não precisa ser o KOH, pode ser uma outra base forte. De boa. Desidratação intermolecular.
Intermolecular, gente, o que é isso? Entre moléculas. Entre moléculas, ok. Então, é o metanol. Então, vou colocar aqui, met é prefixo para 1, né? Então, vou colocar assim, H3C, OH, mais. Se é entre moléculas, eu tenho que ter no mínimo 2. Então, CH3. E aí, fala para mim, quais são as condições? 140 graus. 140 graus. Precisa de algum agente desidratante aí? Acho que não. Precisa. Quem é? Um álcool. Preciso de álcool. Não. É o ácido sulfúrico, tá? Hum. O ácido sulfúrico é um agente desidratante. O que vai acontecer aí? O que acontece? Um hidrogênio liga com uma hidroxila. E aí vira Isso, água. então, isso, um hidrogênio é eliminado junto com a hidroxila, formando água, perfeito. E aí, o que acontece? Ó, quando essa eliminação ocorre, ó, Aí o restante se junta. Um elétron aqui. Então, nós teremos o quê? A formação de um Éter. Mais, então, H3C, O, CH3, certo? Um éter, perfeito. Qual que é o nome desse éter? Metoximetano. Perfeito. E, Pro, Foi. eu fiz certo esse daí, só que eu não tinha colocado ali na flechinha os 140 graus e o ácido sulfúrico, mas, tipo, tá certo do mesmo jeito ou tem que colocar ali na flechinha? Como a gente só... Normalmente, Fabrício, o que importa é o produto, tá? O que importa é o produto. Na maioria das vezes, os exercícios eles não vão se prender às condições, tá? Mas você informa as condições na reação. Mas, assim, para você descobrir quando que é inter ou intra, a temperatura que ajuda, entendeu? A temperatura que ajuda. Mas, normalmente, o exercício fala para você, tá? Mas, acho que, pelo menos em relação aos álcoois, é interessante que você grave essas temperaturas, entendeu? Que a intermolecular é numa temperatura mais baixa e a intramolecular é uma temperatura mais elevada. É interessante. Tá bom? Tranquilo. Ó, no exercício número 2, diz o seguinte: represente a reação de obtenção do 2-metil-pente-2-eno por meio da desidratação do álcool correspondente. Qual é o álcool correspondente? Então, eu vou montar, a gente tem que montar primeiro o 2-metil, né? 2-metil-pente-2-eno. Então, olha só, por onde a gente começa? Por qual parte da nomenclatura a gente precisa começar para a montagem? Pelo pente. Pente. Então tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora? Agora coloca a dupla. A dupla entre o 2 e o 3, né? Então, tá aqui, ó. Dupla entre o 2 e o 3. E agora? E a Metil ramificação. no 2. Metil no carbono número 2. E vamos completar aí com os hidrogênios. Aqui 1, aqui 2, aqui 3. Então, esse aqui é o nosso produto, certo? Esse é o 2-metilpente-2-eno. Ele quer que nós coloquemos aqui o composto que deu origem para ele, tá? Pro, já coloca o mais H2O ali do lado, né? Tá, a gente pode colocar. Isso não importa, viu, Fabrício? Porque ele só quer, ele não está nem te pedindo, ele quer saber. Está falando da reação. Vamos colocar o H2O aqui, mas isso é o que menos importa. O que importa é composto orgânico, viu? Toda vez que tem reação orgânica, o que importa é o composto, ok?
Mas tudo bem, tá ali, H2O. Fala para De mim, boa. como é que a gente vai descobrir quem é o bendito do reagente que deu origem? Tem que olhar onde tem a dupla ligação. Né? Onde dupla ligação, perfeito. Então, a gente já sabe que no lugar dessa dupla aqui, existia hidrogênio, né? Tá entre o 2 e o 3, ó, existia aqui uma hidroxila e um hidrogênio. Agora, fala para mim, quais as posições do hidrogênio? O Qual a posição? hidrogênio ele vai no carbono que é menos hidrogenado, que seria o secundário ali, né? Que é o segundo carbono, e a hidroxila vai no terceiro. Secundário ou terciário, Fabrício? O hidrogênio vai no. Terciário. Falei secundário, terciário. Desculpa. Terciário, isso aí, o menos hidrogenado e o terciário, perfeito. Então, o hidrogênio vai aqui e a hidroxila vem aqui. E aí, o que a gente faz? Só completa com os benditos hidrogênios. Certo, gente? Certo. Ok? Certo? Perfeito. E aí, o exercício número 3. O exercício número 3 diz assim: considere que o etanol, que é o composto A, foi submetido à desidratação com a L2O3 e resultou no composto B. Okay? Ao adicionar-se cloreto de hidrogênio ao composto B, resultou em um produto de adição C. Descreva a equação da reação e o nome do produto C. Ok? Então, olha só. Nós temos aí a desidratação, então nós temos o etanol que vai sofrer desidratação. Essa desidratação, que tipo que será? Quem vai formar o quê? Formar água. Como é que eu monto aí o etanol, que é o composto A? São dois carbonos ligados a uma hidroxila. Ok. Então, olha só, gente, eu tenho aqui um álcool que vai sofrer desidratação. Essa desidratação será intramolecular, certo? Como é que fica? Se eu fizer a eliminação aqui dessa hidroxila com um hidrogênio aqui, eu tenho um elétron aqui, quem é o composto B? Eteno. Porque esses elétrons, eles criam uma nova ligação. Perfeito. Aí o exercício, ele está pedindo para a gente pegar esse composto, que é o eteno, certo? Que é o composto B. Aí ele fala para nós fazermos a adição do cloreto de hidrogênio. Quem é o cloreto de hidrogênio? O HCl. O HCl. Toda vez que a gente tem a adição, a gente precisa da quebra de ligação, certo? Então, aqui entre os carbonos do eteno, nós temos aqui a quebra da ligação π, aí a gente abre a entrada aqui e abre a entrada aqui. Então, como é que vai ficar isso? Então, vai ficar um aqui, o hidrogênio aqui e o cloro aqui. Então, como é que fica? H3C. CH2, Cl. Cl. Isso. Qual que é o nome do composto C? Cloroetano. Perfeito. Cloro, etano. Muito bem. Ok? Muito bem. Gente, olha só. Agora eu vou sair daqui e eu vou entrar pelo computador, tá? Ok.
Estão me ouvindo? Sim, Dani. Muito Sim. bem. Então, agora eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Estão enxergando aí? Tá carregando. Sim? Tá carregando? Aí. Ah, agora foi. Beleza. Carregando. Beleza. Muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre reações de substituição, tá? Essas reações, elas são mais comuns em alcanos e em aromáticos. Por quê? Porque os alcanos e os aromáticos, eles têm a tendência de serem estáveis, ok? Tá? Então, assim, os alcanos, nós temos aí, ó, são conhecidos como parafinas, tá? Param, pouca afinidade, ou seja, eles são pouco reativos, eles são estáveis. Então, a tendência deles é sofrer substituição. E para isso, na maioria das vezes, você precisa ter condições especiais de temperatura, pressão, tá? Para que ocorra um catalisador, tá? E o anel aromático, por conta da ressonância, tá? A ressonância, a mudança, né, das ligações, as ligações que passam por todos os átomos de carbono, esse fenômeno acaba também conferindo ao anel aromático uma grande estabilidade. Tá? Então, a substituição é justamente para esses tipos de compostos, compostos que são mais estáveis, ok? Então, nós temos aqui, ó, a halogenação, por exemplo. A halogenação vai ser o quê? Substituição de um hidrogênio por halogênio, ok? Então, nós temos aí, ó, o cloro fazendo a substituição. Detalhe, né? Nós temos nos halogênios, nós temos o flúor, o cloro, o iodo e o bromo. No entanto, o que acontece? Nós vamos estudar aqui aquelas que são mais realizadas, ok? Que é com cloro e com bromo. Por que não o flúor? Porque o flúor, ele a reação que ocorre é muito rápida, chega a ser explosiva de tão rápida que ocorre. Então, ela praticamente não é estudada, tá? E com o iodo é muito pouco reativo, é muito lenta a reação, ok? Então, o iodo e o flúor ficam fora do estudo aí das reações em química orgânica, tá? Então, a gente só vai colocar aí o cloro e o bromo. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo. Beleza. Tudo, prof. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, através, né, da luz e do aquecimento, vai haver a quebra da ligação entre os átomos de cloro, tá? Então, nós teremos aí, ó, um Cl aqui, um Cl aqui, separadamente. Um átomo de cloro vai atacar o hidrogênio, ok? E vai fazer a substituição, tá? Vai substituir. O hidrogênio, o que ele vai fazer? Une-se a outro átomo de cloro, formando aí um ácido inorgânico mais o composto orgânico, ok? Então, fala para mim, olha só, nós tínhamos um alcano, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta, que só faz ligações simples. De um alcano, nós passamos a que tipo de composto? Aleto orgânico. Um aleto orgânico. Como você daria nome para este aleto? Cloretano. Cloretano. Perfeito. Muito bem.
Olha só. Ali nós vimos com apenas uma molécula de Cl. Aqui nós temos, ó, 2 moléculas de Cl2. Ou seja, aqui vai ser feita a substituição de 2 átomos de hidrogênio. Então, o que a gente pode ver aqui? Ó, dependendo da quantidade de halogênio, você vai ter ou um aleto, um monoaleto, você pode ter um dialeto, que é o caso desse aqui, ó, certo? Você tem um composto que foi dissubstituído aqui, ó, certo? Se nós podemos ter também, ó, um trialeto, ou um tetra, tá? Ou poli. Fala para mim, qual seria o nome desse composto aqui? Diclorometano. Diclorometano, perfeito. E deste? Triclorometano. Triclorometano, também conhecido como clorofórmio, tá? E esse aqui? Tetraclorometano. Perfeito, ok? Então, nós podemos ter mono, de tri, ou tetra, ou polialeto, tá? Aí, olha só, mais uma regrinha, gente. Mais uma regrinha, tá? Quando nós tivermos, né, mais de 2 carbonos na nossa cadeia, nós teremos mais de uma possibilidade de substituição, tá? Então, ao que a gente vai se ater? Seguinte, em questão de reatividade, tá? O carbono terciário sempre é um carbono mais reativo, tá? Então, aqui, ó, esse daqui vai ser mais facilmente substituível, tá? Então, o hidrogênio que está ligado ao carbono terciário é mais facilmente substituível do que o hidrogênio que está no carbono secundário, do que o hidrogênio que está no carbono primário, tá? Ou seja, quer dizer que se, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem carbono secundário e tem carbono primário. Quer dizer que eu só vou formar produto em que o cloro entra no carbono secundário? Não. É aquele mesmo esquema que a gente já estava falando em relação, quando a gente falou sobre eliminação, tá? Nós vamos ter um produto que vai ser chamado de majoritário, ou seja, vai ser produzido em maior quantidade, e o outro que será minoritário, será produzido em menor quantidade, só isso, tá? Então, olha só, nós teremos aqui, ó, o Cl2, a primeira possibilidade, né, ou melhor, aquele que será produzido em maior quantidade, é aquele produto em que o cloro entra no carbono secundário. Então, ele vai substituir o hidrogênio do carbono secundário. Então, nós temos aqui, ó, esse exemplo, tá? Ó, 2-cloropropano. Então, o carbono entrou no secundário. Então, esse daqui vai ser produzido em maior quantidade. Agora aqui, a outra possibilidade é que o cloro entre em um dos primários, ok? Então, aqui, ó, 1-cloropropano. Esse daqui será o nosso produto minoritário, aquele que é produzido em menor quantidade. Tudo bem, gente? Tudo, pronto. Tá? Então, isso daí vai valer para todos os outros, ok? Então, a preferência sempre é no terciário. Se não tiver terciário, eu vou para o secundário e depois o primário, tá bom? Halogenação nos compostos aromáticos. Então, nós temos aí, ó, ocorre na presença de catalisador, tá? Normalmente é de ferro ou de alumínio, ok? Então, o que vai acontecer aqui? A mesma coisa, vai haver a quebra entre os átomos de cloro e o hidrogênio, ó, já foi colocado aqui de maneira didática, porque cada carbono aqui apresenta um hidrogênio, então este hidrogênio vai ser substituído por um átomo de cloro. Fala para mim, qual é o nome deste produto? Cloro? Um por vez, por favor. Gente, qual que é o nome do anel aromático como Benzeno. carboneto? Cloro. Benzeno. Então fica claro, benzeno, muito bem, certo? Muito bem.
Nitração dos alcanos. Nitração, gente, nitração ocorre com ácido nítrico, que é o HNO3. Para ficar mais didático e você conseguir enxergar direitinho o que vai acontecer, olha só, é colocado desta forma, HONO2, porque aqui você consegue identificar certinho o que vai acontecer. Olha só, aqui vai haver a quebra da ligação. Esse hidrogênio aqui, olha, ele vai ser substituído por qual grupo? O grupo nitro, tá? E ele vai se unir a quem? A hidroxila. Olha só, tá vendo? Você consegue enxergar direitinho, ó. Tá vendo? Então, a hidroxila une-se ao hidrogênio e é eliminado como água, ok? Então, nós teremos um elétron sobrando aqui neste carbono e o grupo nitro entra exatamente aqui, tá? Então, agora nós temos um nitrocomposto. Como é o nome deste cara? Gente, vocês não podem esquecer como é que dá nome para as coisas. Nitretano. É Nitretano. Isso aí mesmo. Perfeito, é isso aí. Muito bem. Olha, ô Dani, querido. Também segue a regra lá do terciário, secundário. Isso é o que eu vou mostrar agora aqui embaixo, né? Que eu deveria ter colocado maior, mas tá dando para vocês verem esse quadradinho aqui do Teams está atrapalhando? Não, né? Não, dá Não? para ver. Tá. Qual que é o nome desse mesmo? Aqui, nitroetano. Tá? Nitroetano. Olha só. Aqui, o que acontece? Você tem um composto que tem 3 átomos de carbono. Então, a gente vai seguir a regrinha, certo? Qual é o mais facilmente substituível? É o do terciário. Não tem terciário aí, não. Não, de qual você está falando? Peraí. É o do meio, que seria o secundário, ou das extremidades, que é o secundário. Secundário. Então, olha só, vai haver substituição tanto no secundário, que é este do meio, quanto no primário, ok? Porém, em maior quantidade, vai ser onde? No secundário. Então, aqui, ó, esse produto aqui vai ser majoritário, tá? Enquanto que a substituição no carbono primário vai ser minoritário, tá? Fala para mim qual que é o nome desse cara. 2-nitropropano. Perfeito. E o de baixo? Nitropropano. Ou um nitropropano também. Tá? Tanto faz. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Ok. Ok? Sempre prefira pecar pelo excesso do que pela falta. Ó, nos aromáticos, mesmo processo. Então, vai haver a quebra da ligação. Esse hidrogênio é eliminado com a hidroxila em forma de água e o grupo nitro entra no lugar do hidrogênio, também formando um nitrocomposto. Qual é o nome deste composto? Nitrobenzeno. Perfeito! Isso aí, crianças. Sulfonação. A sulfonação é feita com o ácido sulfúrico. Da mesma forma, nós deixamos o ácido sulfúrico de maneira mais didática, tá? Nós vamos chamar esse grupo SO3H de ácido sulfônico, tá? Ácido sulfônico. Então, o que vai acontecer aqui? Este hidrogênio vai se unir com essa hidroxila, formando água. E o grupo sulfônico entra no lugar, tá? Então, ele entra no lugar. Então, a gente forma este composto aqui. Detalhe importante. Esse tipo de reação vai ocorrer somente quando você tiver, no mínimo, 6 carbonos, tá? Se houver menos, não tem sulfonação, ok? Olha só, gente, como seria o nome desse composto? Você vai colocar a palavrinha ácido, vai dar o nome do hidrocarboneto correspondente e no final você vai colocar sulfônico, tá? Então, a palavrinha ácido, dá o nome ao hidrocarboneto e no final coloca a palavra sulfônico. Olha só, aqui você tem 5 átomos de carbono, então 5, 6, 7. Então, na cadeia aqui,
Ó, na cadeia nada, ó, porque eu começar 1, 2, 3, e aí você tem mais 5. Como seria o nome desse ácido? Ácido. Ácido. É, Olha só, sua cadeia principal é essa aqui. É essa aqui ou a de baixo, tanto faz. Ok? Octosulfônico? Ó, não esquece que você tem ramificação, hein? Como é que é o teu nome? Não esquece, tem ramificação. Como é que a gente procede? É o 7 isso daí, né? Então é 7-metil octosulfônico. ácido 2-metil. Não é isso? Octosulfônico. 2-metil, ácido 2-metil. Ah, é 2. É 2, eu falei 7. Octosulfônico. É Como é isso? que é, Tiago? Fala de Ácido novo, querido. 2-metil 2-metil. octosulfônico. Não, você dá nome como hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina como? Não é só oct. Ah, Octano sulfônico. Não, isso é o... Perfeito. Isso mesmo. Ácido 2-metil octanosulfônico. Perfeito. Bonito, né, gente? nossa, mas Nossa. que Não é um nome coisa bonito? renomada. Nome de doença, velho. Ah, nome de... e como é que fica aqui no anel aromático? Mesmo processo, tá? O hidrogênio é liberado junto com a hidroxila, ok? E o grupo sulfônico toma o lugar do hidrogênio. Então, agora eu pergunto aos navegantes, qual é o nome do composto formado? Ácido Ácido benzeno sulfônico. benzeno sulfônico, muito bem. Certo, crianças? Tudo bem? Difícil? Não. Não, né? Mas ele só aparece com 6 carbonos, é isso? A sulfonação vai ocorrer quando você tiver no mínimo 6, tá? Se você tiver menos, não tem sulfonação, tá? Tá. A alquilação, só para a gente encerrar, tá bom? Eu vou parar e aí a gente termina na próxima aula, ok? A alquilação, alquil, ou seja, você vai acrescentar grupo orgânico, carbono e hidrogênio, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Vai haver a quebra da ligação, o hidrogênio vai unir-se ao cloro, formando o ácido inorgânico, e no lugar você vai colocar o quê? O composto, no caso, o grupo orgânico, por isso que chama alquilação, tá? Fala para mim, esse é fácil, né? Qual é o nome do composto? Esse é tolueno. Nomenclatura oficial. Ah, tá. Metilbenzeno. Metilbenzeno. Muito bem, crianças. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, né? Só Tudo confusão. ok. Só confusão? Tá. Eu vou deixar então para terminar. Vou terminar de confundir um pouco mais na próxima aula, tá? Que aí a gente vai falar sobre os anéis, sobre os aromáticos, e aí a gente vai falar sobre o fenômeno da dirigência, ok? Mas eu vou deixar para a próxima aula. Por enquanto, os senhores podem fazer os exercícios os exercícios, deixa eu ver. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, por hoje... Você já passou, lá no Classroom, você já passou as páginas que é para fazer? Ah, eu passei? Já. Tá. Mas tem alguns que vocês não vão conseguir fazer, porque é o que eu ainda preciso falar. Se eu não me engano, você colocou, acho que dá 49 e 51. É isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, então, tá? Só deem uma revisada no que a gente falou até agora, tá? Amanhã tem a apresentação do grupo do Luiz, que vai falar sobre termoquímica. E aí, se der tempo, aí eu já termino de explicar esse conteúdo para vocês conseguirem fazer todos os exercícios da apostila, tá bom? Beleza? Ô, Pro, Fala, querido. uma dúvida. Na semana que vem é semana de prova. Semana de prova. Vai ter apresentação do mesmo jeito? Vai, gente. Ô, caramba.
É semana de prova, mas vocês estão 24 horas em casa, né? Ah, pro. De semana de Ah, pro, não é muito assim, não, né? Já tem, Pro papel da tem apresentação, né? Classroom. Mas quem que é? Quem apresenta semana que vem? É o meu. Ah, só porque é o seu, né, seu sem vergonha. Não, mas o pior é que eu ia falar do mesmo jeito. Não, mas para vocês é ruim? Ah, não sei, é que Como é época de assim? prova, estudar, tem coisa de escola pra fazer também, outras atividades. Não, então, ó, mas na semana de provas só tem a aula presencial, né? Não tem lançamento de nada no Classroom, não tem atividade para vocês fazerem assim, a gente não lança nada. Tem certeza que não dá para vocês apresentarem? Senão a gente vê para a próxima semana. Por favor, porque aí depois vai ter que fazer o Ed Puzzle também, e aí é complicado porque junto com a semana de prova. Não, mas o Ed Puzzle, ô, Fabrício, eu coloco o Ed Puzzle só na próxima terça. Ele Não não sei, vai eu entrar no dia da vou ver com o apresentação, grupo. ele vai entrar só na outra semana. Eu vou ver com o Vai, grupo, eu te falo. fala, Pedro, não entendi. Eu vou ver com o grupo, aí eu aviso. Tá, e você me informa, porque aí qualquer coisa a gente passa para outra semana, tá bom? Tá. Ok? Então, meus amores, vou parar por aqui, tá? Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, ok? Ó, beijos, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Nossa, também. Pro. Beijo. Também. Beijo. Beijo. Beijo, Pro. Tchau. Até amanhã.